Estamos iniciando mais um Direto ao Ponto Imobiliário. Hoje o nosso convidado é o Dr. Cleilton Mendes, nosso advogado, parceiro aí de muitos anos. E hoje nós vamos falar da parte jurídica no mercado imobiliário. Seja bem-vindo, Dr. Cleilton. Obrigado, Fanny. Obrigado, Ingrid, pelo convite. Vocês sabem que bater papo com vocês, para mim, é sempre uma troca, um aprendizado grande. Você sabe que eu sou muito fã da forma dinâmica com que vocês trabalham, com que a Prisma age nos negócios. Eu tenho mesmo o privilégio de advogar para vocês, porque fica mais fácil a gente advogar para clientes que têm a filosofia realmente do respeito com o cliente, né? Do interesse em fazer as coisas da forma correta, né? Obviamente, também mantendo o dinamismo, a segurança e a gente encontrando esse ponto de equilíbrio. Obrigada. Cleilton, a pergunta hoje, o mercado imobiliário aí, né, está em amplo crescimento e tem os desafios, né, na área jurídica, na questão do mercado imobiliário. Fala um pouco para nós como que está. Eu vejo como grande desafio, Fanny, e aí apesar de a gente trazer para o direito, mas isso tem muito a ver com o mercado, porque a gente percebe que a grande maioria de qualquer problema judicial, principalmente no mercado imobiliário, ele não tem um gatilho jurídico. Ele costuma ter algum gatilho emocional, relacional, e isso tem a ver, inclusive, com o faturamento da empresa. Você vai entender o que eu estou dizendo. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente vai no médico, e aí você vai lá no médico e fala assim, doutor, olha, eu estou com uma dor de cabeça terrível. E aí o médico pega e fala assim, ó, tá aqui paracetamol, e te entrega. Para quem é mais idoso, chega a falar assim, rapaz, o médico nem pegou em mim, né? Nem mediu minha pressão, e já me deu lá, não gostei desse médico não. Aí você vai ouvir uma segunda opinião. Você fala, olha, eu vou em outro médico aqui, que esse médico aqui não vale nada. Ele vai no segundo médico, o segundo médico, Cleilton, como é que você tá? Você tá com essa dor de cabeça há quanto tempo? Cara, a vida tá muito estressada, né? Aí pega em mim, mede minha pressão e prescreve paracetamol. Os dois prescreveram a mesma coisa. Mas quem eu tenho menos chance de, por exemplo, processar? Quem que eu gostei mais? Foi o segundo que deu atenção. No mercado imobiliário é a mesma coisa. Eu digo que a gente dificilmente processa as pessoas com quem a gente tem boa relação. E é isso que muitas corretoras se esquecem, às vezes só focada em olhar faturamento, só focada em fechar negócios, acaba se esquecendo do relacionamento com o cliente. Aí quando faz isso, para mim geram vários problemas para além dos jurídicos, mas que acabam repercutindo nele. Que é a melhor forma de você vender qualquer coisa, ou aumentar o faturamento, é você vender muitas vezes para o mesmo cliente. O melhor cliente é aquele que a gente já tem, né? Quando a gente está preocupado só em faturar, a gente vende uma vez só, e depois tende a cair no mercado. Trazendo para o aspecto jurídico, a gente vê que se essa relação com o cliente fica muito clara, que ela estava baseada tão somente em dinheiro, qualquer falha, e nem que aconteça a falha, qualquer falha que esse cliente perceba que aconteceu, eu digo sempre que na luta entre percepção e realidade sempre ganha percepção, se esse cliente perceber que aconteceu algo de errado, ele vai querer ingressar com uma ação, ele vai querer judicializar algum ponto, e aí a gente vai de novo para aquilo que eu também bato muito, e as imobiliárias que estão comigo sabem que eu uso muito essa frase. No mercado imobiliário não existe ação de R$1.000, de R$5.000, porque as negociações sempre vão ser na casa das centenas dos milhares de reais ou dos milhões de reais. Então, esse é um cuidado que o pessoal precisa ter. Então, respondendo a sua pergunta sobre quais são os principais desafios, eu acho que os principais desafios estão sendo mesmo do corretor ter essa visão humana de venda, e não a venda só para me dá o seu dinheiro, toma o seu imóvel. É a venda, o melhor tipo de venda que tem, que é o de relacionamento. Então, quanto melhor o relacionamento, eu melhoro em muitas áreas, obviamente com a reflexão no aspecto jurídico também, né? Maravilha. Obrigada. Cleilton, na verdade, sim, como você mesmo disse aí, eu e a Fanny, a gente é muito preocupada com o que vem acontecendo no mercado. O nosso mercado é muito dinâmico, né? E tem muita coisa acontecendo em Linhares, muitas pessoas vindo, enfim. A minha pergunta seria, hoje com essas tendências de mercado, né, mercado imobiliário, e vindo a tecnologia artificial, né, que é uma coisa hoje que a gente, meu Deus, o que é isso, o que está acontecendo, né, para entender um pouquinho, o que a inteligência artificial pode impactar para nós, como imobiliária, trazendo assim, eu digo
em relação a fraudes, a golpes? Aham. O que você, tipo assim, falaria com a gente para prevenção né? em Tem que relação dar a isso? atenção. Ingrid, esse é um assunto que, além de eu gostar bastante, é um assunto que, principalmente o setor imobiliário, precisa tomar muito cuidado. Porque o setor imobiliário acha, bom, mas o meu mercado é um mercado mais conservador, a tecnologia que a gente precisa é aquela relativa a alguma gestão de processo, alguma gestão de locação, gestão de compra e venda, gestão de documentos. Só que isso está impactando muito e não é uma suposição. A gente já tem, o pessoal botar no Google, vai achar já casos de muitas fraudes acontecendo já no mercado imobiliário. E como é que elas acontecem, são possíveis? Hoje essas tecnologias elas são extraordinárias quando utilizadas tudo bem. Mas golpistas, os caras conseguem dar novas aplicações, Eles estudam isso, exatamente, né? sabem mais do que qualquer técnico, né? E o que eles acabam fazendo? Essas ferramentas elas têm um poder gigantesco de manipular quase que à perfeição áudios, vídeos, imagens. Ou seja, os casos que a gente tem visto que já estão acontecendo são situações de... imagina que você tem um cliente um cliente VIP dentro da sua imobiliária e que ele negocia vários imóveis. Isso são casos reais, que ele negocia vários imóveis. E aí, muitas vezes, principalmente para esse cliente, o tratamento burocrático com ele, a gente afrouxa um pouco. Que é o cara que vai comprar um imóvel, depois você passa lá e assina um contrato. Pode ficar tranquilo. Né? Você não vai fazer uma verificação mais aprofundada dos documentos para verificar se tem alguma fraude ou não naquela documentação e etc. Então, o que acontece? Se essa pessoa manda para o seu WhatsApp, se eu sou um golpista e me passo por um desses clientes seus, mandando um áudio, falando, olha aqui, Ingrid, eu estou aqui a mando de fulano de tal. Ele pediu para que eu possa pegar a chave do apartamento, e às vezes vocês sabem que fazem locação de apartamento decorado, por exemplo. Olha, fulano falou que eu posso dar uma olhada no apartamento. Como é um cliente VIP do seu negócio, você não vai pegar de mim termo de vistoria, toma a chave. Eu vou lá, levo a TV, levo objetos de decoração, levo quadros, a depender do caso e dos valores que eles tiverem, levo bastante coisa. Então, daí você imagina, e aí a imobiliária tem dupla responsabilidade e dupla perda, que é a financeira, direta, de ter que repor tudo aquilo que foi furtado, e a moral e reputacional com esse cliente. Porra, botei na mão da imobiliária para que coisas dessa natureza não acontecessem. E aí elas vão e acontecem. Então isso está acontecendo para escrituras públicas, para as pessoas conseguirem fraudar. Eu tenho dado muito treinamento, inclusive nos cartórios hoje, para que os cartórios fiquem atentos em relação a isso, porque senão os cartórios que têm o dever de trazer essa segurança e falar assim, ó, esse documento aqui é válido e verídico, a depender do grau de manipulação e do desconhecimento de um colaborador do cartório, esse colaborador pode autenticar algo que seja falso. E aí o corretor vai pegar, bom, está aqui um documento, uma cópia de documento autenticado em cartório. Está aqui um reconhecimento de firma autenticado em cartório. Está aqui imagens e fotos. Cara, não tem que checar mais nada, o cartório atestou. E daí vai todo mundo para esse bolo, entende? Então, assim, para essas questões hoje relativas à segurança digital e inteligência artificial, eu tenho me preocupado muito. E aí, Cleilton, qual é a solução? Tem ferramentas para detecção disso? Tem, mas eu digo que a melhor ferramenta para a gente detectar isso é uma coisa que a inteligência artificial não faz, que é o feeling, que para as mulheres é o sexto sentido. Né? Então, assim, aquilo que você fala, algo aqui não está me cheirando bem, isso tem que ser duplamente verificado. O segundo é que, vou esquecer as questões de feeling, vamos tratar de uma questão mais técnica. Rotinas e procedimentos. E as rotinas e procedimentos bem estabelecidos dentro de uma imobiliária, se eles forem seguidos com todos os clientes, seja daquele que acabou de chegar, seja daquele que está se relacionando com você há 20 anos, a probabilidade de você diminuir bastante esse risco, ela fica ainda melhor, com toda certeza. Né? Então, dando continuidade, a gente está vendo aí o mercado imobiliário, né? Muitas pessoas se tornando corretoras, né? E às vezes
E aí a gente queria entender, porque nós, como corretores, donas de imobiliária, a gente fica muito assim, gente, o que está levando? Acredito que também na área de advocacia também. O que está levando, né, as pessoas, às vezes, sair do seu trabalho ou deixar de ser, sei lá, um vendedor, né, um representante para se tornar um corretor de imóveis. Qual a sua visão? A minha visão é que eu acho que eu vou também para o mercado imobiliário. Está indo tanta gente, eu tenho até colegas advogados que estão virando corretores. Eu falo, cara, eu acho que a área imobiliária deve estar dando mais dinheiro você ir na advocacia. Mas, trazendo aqui para a realidade, o direito também passa por esse movimento, e eu vou falar sobre isso antes de trazer a resposta, porque o direito também passa por esse movimento. O Brasil, até o final desse ano, a projeção, Fanny, é de que o Brasil tenha 2 milhões de advogados. Falando de Linhares, nós temos hoje 2.000 advogados. Não sei qual profissão que tenha 2.000 profissionais com a mesma formação dentro de uma cidade. Não tem 2.000 engenheiros, 2.000 médicos, não tem 2.000 farmacêuticos. O que eu quero dizer com isso? O número de profissionais segmentando uma área, muitas vezes essa quantidade ela reflete numa inversão proporcional à qualidade, né? Então, vou trazer primeiro para o direito para depois ir para a área imobiliária. O Brasil hoje, Ingrid, só o Brasil tem o dobro da quantidade de faculdades que tem a soma de todo o planeta Terra. Ou seja, vamos supor que no mundo inteiro tenha 100 faculdades de direitos, o Brasil sozinho tem 200. Entende? Esse número, obviamente, é muito maior. E aí a gente pode dizer que todas essas faculdades formam profissionais extraordinários do direito? Infelizmente, não. E a gente tem visto aí cada vez mais notícias demonstrando isso. No mercado imobiliário, a gente está percebendo uma tendência muito parecida. Um aumento muito grande, uma migração muito grande de outras áreas para a área de corretor imobiliário, até por algum boom, às vezes, da macro ou da microeconomia local, que é o caso de Linhares também. E aí as pessoas tendem a tomar muitas decisões, e às vezes de carreira, baseadas só em emoção, só em eu acho. Eu acho que está dando dinheiro, está todo mundo indo, eu vou indo também. Não à toa, a gente também tem percebido um aumento muito grande de fraudes, de ações judiciais, de corretores que estão gerando prejuízos para clientes, de clientes que estão tendo prejuízos ou estão se decepcionando com o trabalho dos corretores imobiliários de uma forma geral e fala, vou fazer isso sozinho, porque corretor imobiliário só quer meu dinheiro, eu pago a taxa de comissão e corretagem para além de qualquer coisa ter segurança, essa segurança não vem, esse retorno não vem, essa comunicação não vem, então, e aí acaba queimando o mercado como um todo. Para essas pessoas, o que a gente precisa entender, Indy? O mercado filtra, só que às vezes até o mercado filtrar, muita gente levou prejuízo. Muita gente levou prejuízo. Então, acho que um dos primeiros pontos para o corretor, para a pessoa que está, bom, vou mudar de carreira e estou indo para a imobiliária. Essa pessoa ela precisa pensar o tamanho da responsabilidade que ela tem, e aí, trazendo para a minha área, o tamanho da responsabilidade jurídica que ela tem. Não dá para ser amador nessa área. Não dá para você não ter um fluxo de procedimento muito bem definido. Não dá para você ter preguiça em não fazer verificação e certificação documental. Não dá para você não ter um bom package de documento, contratos, termos, né, aditivos, de forma que sejam, inclusive, muito claros para esses clientes. E não dá para você fazer leilão de comissão, que é o que a gente percebe na área jurídica, acontece demais. Muitos advogados reclamam, pô, a tabela do AB fala que para você fazer uma inicial é R$5.000. Tem advogado que cobra 500 conto, tem advogado que troca em galinha, né? Então, só que o advogado ou o corretor que faz isso, ele gera grandes problemas para si. Porque, primeiro, se ele começa a negociar para baixo demais a comissão dele, você vai concordar comigo que ele vai se sentir pouco estimulado a trabalhar do jeito que ele minimamente deveria. Segundo, se ele dá a sorte de
Hoje eu recebi alguém que tentou até o osso baixar minha comissão. E no dia seguinte aparece um outro imóvel que a pessoa paga o que ele realmente merece. Para quem que ele dá atenção primeiro, mesmo tendo chegado depois? Para o segundo. Aí esse que está aqui, que ele deixou e está embarrigando, porque, pô, eu recebi tão pouco, né? Esse aqui é muito provável que ele vai ter um problema, porque como ele está pouco estimulado para poder fazer a venda, é o cliente que vai reclamar. Ele não vai dar uma atenção adequada para o contrato, ele não vai fazer uma verificação correta de documento. Então, às vezes, esse cliente que você recebeu menos é o que vai te gerar a maior dor de cabeça e os maiores custos. Porque o honorário de advogado não é barato, o meu não, entende? Então, eu penso que é isso, Fanny. A pessoa precisa ter um cuidado muito grande de, bom, eu vou para o mercado imobiliário, cara, você vai estar lidando com valores muito altos, você vai estar lidando com... Porque no mercado imobiliário as pessoas compram imóveis para realizar sonho, né, morar e etc., para investir. Ninguém quer perder dinheiro. Ninguém vai aceitar e entender porque o cara é novo na área, eu levei um prejuízo, não vou fazer isso com ele, não. Duvido. Então, esse é um cuidado que o pessoal precisa ter. Na verdade, o mercado imobiliário ele é muito amplo, né? Então, as pessoas devem conhecer mais das leis e dos direitos. Então, assim, em questão, Cleilton, igual às vezes você vai vender um imóvel, tem a documentação, tem toda essa parte de inventário, né, ou usufruto. Então, a pessoa tem que conhecer muito essa parte documental, né, para que ela faça a venda. Tem algo assim que você poderia talvez dar um exemplo para gente? Total, e faz muito sentido o que você está dizendo, porque assim, ó, é igual quando a gente sai da faculdade, né? Quando a gente sai da faculdade, cara, eu domino a Constituição e o Código Civil inteiro. Estou preparado. Aí, por exemplo, uso capião. O que diz a lei do uso capião? Aquele que tem a posse de um imóvel de forma mansa e pacífica, sem oposição, durante 15 anos, ainda que de má fé, ele adquire imóvel como seu. Nunca chegou para mim lá no escritório alguém falando, Cleilton, olha, eu estou na posse de imóvel há 15 anos, o proprietário real nunca se opôs, eu quero pedir uso capião. Sabe como é que chega a realidade? Cleilton, olha só, eu casei com Maria, e aí a gente construiu em cima da laje da mãe dela, e aí eu tô lá já há 20 anos, a mãe dela que deu, e agora a gente separou, eu posso ficar com a casa? É assim que chega. É assim que vai chegar. Então, para a corretagem imobiliária é a mesma coisa. Eu sei que um processo, a compra e venda de um imóvel, ela só pode ser, a documentação tem que ser do proprietário. Então, se houve um divórcio, se no divórcio lá ficou definido que é para João, e João que está querendo vender um imóvel, eu posso vender. Essa é a teoria. Como é que é na prática? João e Maria acabaram de divorciar, estão ali fazendo uma negociação de acordo, e Maria já falou, olha, João, o imóvel vai ficar para você sim, eu vou ficar com os 2 apartamentos e tal, e João já chega dono da imobiliária, eu quero transformar isso aqui em dinheiro. Ele nem deu entrada ainda no processo de divórcio, ou seja, tecnicamente estão casados, então aí precisaria outorga uxória, ou pior, às vezes deu entrada no processo de divórcio como consensual, só que o judiciário é lento para todo mundo. Protocolei hoje, o processo já chegou lá na imobiliária. Fanny, tá aqui, ó. Protocolou, a mulher mesmo assinou dizendo que o imóvel é meu. Tá protocolada a ação, mas não tá sentenciado. O que esse cara faz? Já botou na imobiliária, separou da mulher, protocolação. Semana que vem tô em Noronha com a novinha. Eita! Vai postar no Instagram, a ex viu. Foi por isso que separou. E passando de coitada para essa, não vou deixar nada não. Não, tá desfeito o acordo. A imobiliária, nesse intervalo, vendeu o imóvel para mim. Olha o tamanho da confusão que isso vai virar. Você está entendendo? Então, assim, entender de lei não é nem diferencial, não, é condição básica. O problema, o diferencial é quem entende da realidade. Sim. Né? E quem tem a experiência para poder lidar com ela. Sim. E é isso que assim, a gente, né, conversa muito com você, essa questão da segurança, porque né, de vez em quando chega alguém falando, eu comprei um imóvel na hora que eu fui, né, buscar a documentação, que foram me apresentar o imóvel, falaram que ele estava registrado, e não tem nada. Aí a hora que a gente fica assim, até numa situação, porque com uma postura de um profissional, você tem que escutar e falar assim, por isso que é importante ter uma assessoria,
do mercado, né, na área imobiliária, ter uma Sim, assessoria jurídica, a sim. importância da pessoa procurar uma imobiliária para colocar o seu imóvel tanto para venda ou para locação, né, Cleilton? Eu digo que a música mais filosófica do mundo tem a seguinte letra. A do, cada um no seu quadrado. Justamente. Por que eu digo verdade. isso? Cara, farmacêutico se enveredando no papel de médico para receitar. Coach se enveredando no papel de psicólogo ou neurocientista para poder tratar algo psiquiátrico grave. Sim. A própria pessoa que resolve, não preciso de um corretor, eu mesmo dou conta de fazer isso aqui. Não é o quadrado dela. Não é o quadrado dela. Na área jurídica também isso acontece. Em ação de juizado especial até 40 salários mínimos, ou seja, se eu for processar alguém até 40 mil reais, ou na Justiça do Trabalho, se eu quiser processar o meu patrão, a lei não exige que você tenha advogado, não é obrigatório. Faz sozinho. Faz sozinho para ver o problema que dá. É a mesma coisa. Não preciso. A lei não me obriga a ter um corretor imobiliário. Cara, a lei obriga pouquíssimas coisas, para ser muito sincero. Mas aí a decisão é sua, vai assumir a resposta. Sim, até porque a gente vivencia isso todos os dias, né? Então a gente acaba lidando e vai ajudando as pessoas cada vez mais a blindar esses golpes e esses... Perfeito, perfeito. E é uma questão de mentalidade, Ingrid, porque assim, você faz o seguro para proteger um patrimônio de 100 mil reais, que é o seu carro. Mas você não quer fazer um investimento na comissão de um corretor para proteger um imóvel de 1 milhão de reais, de 2 milhões de reais. Porque quando eu contrato uma corretora, na verdade, eu estou basicamente contratando um seguro. Ou seja, eu estou contratando uma garantia de que, cara, eles sabem o que fazem. Eles vão fazer essa transação com segurança. Eu não tenho expertise para poder fazer isso. Entendeu? Então, assim, não quero gastar dinheiro. Beleza, poupou 30 mil e vai perder 1 milhão. Mega inteligente. É isso. Sim. Entendeu? Cleilton, Linhares está crescendo muito, né? E com isso, vindo multinacionais, muitas empresas, e acaba atraindo também outras pessoas para nossa cidade, né? A minha pergunta seria, qual o cuidado que nós, como empresa, devemos ter na venda de um imóvel para o estrangeiro ou numa locação? Quais documentos que a gente precisa? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? É muito pertinente o que você está perguntando, Ingrid, porque realmente assim a cidade ela tem recebido muitos investimentos estrangeiros, muita gente quer investir, e tanto no segmento residencial quanto o comercial e até o agro, né? Pessoas comprando muitas áreas rurais seja na pecuária, seja mesmo na produção aí de grãos e café. Aqui algumas regras. A primeira é que a legislação nacional proíbe que um chinês, um francês, um estrangeiro mesmo compre um imóvel no Brasil. Agora, acontece muito de eu ser um brasileiro fora do país, como você citou, estou numa multinacional e estou fora e preciso fazer um investimento aqui, seja para comprar ou de pessoas que saem do país para poder tentar a vida fora. Sim. E já estão lá, já estou na Inglaterra e meu imóvel está em Linhares, eu quero botar à venda. Quais são os cuidados que precisam ser tomados? Aí, se você já tem muito cuidado, esse cuidado tem que ser redobrado, né? Então, o primeiro passo é uma procuração muito adequada para que você tenha poderes suficientes mesmo para poder não depender que é tudo que o cliente não quer, de você ter que ficar dependendo dele para tudo e daquilo que ficaria impossível ele resolver aqui junto a órgãos públicos. O segundo é que é muito provável que esse cliente ele vai fazer o contato com vocês só pela via digital. Vocês não vão ter o contato físico com ele. Né? Daí a certificação e a verificação documental, ela precisa ser ainda mais detalhada, a começar pelos documentos pessoais. Então, a começar por documentos pessoais, os próprios sites governamentais do gov.br e o da Receita Federal permitem checar se a documentação que ele está te passando, ela ela é válida, ela bate com as imagens. É importante em cartórios verificar reconhecimentos de firma. É importante mesmo fazer a certificação de que se é João que está pedindo, você realmente está falando com o João. O segundo é em relação ao próprio imóvel em si. Acontece muito de algumas vezes, casos reais que a gente já pegou em algumas imobiliárias. Então, João está indo para morar na Inglaterra. Às vezes, João saiu daqui até corrido, conta de dívidas e etc.
Ele sabe que está para vir uma enxurrada de ações, mas elas ainda não aconteceram. Ele até saiu para que essas ações não cheguem. E aí o que o corretor falou? Verifiquei o imóvel de João e fui pegar uma certidão de ônus. Por enquanto não consta nada. Né? Sim. Posso colocar à venda. Saiu uma decisão recente, e isso daqui eu, inclusive, já orientava os imobiliários há muito tempo, é que, para além disso, é importante você fazer uma pesquisa de execuções contra João. Porque ainda que João não tenha sido citado, verificar se já não há ações em curso. Porque realmente, às vezes, um banco, por exemplo, protocola uma ação hoje e a pessoa vai ser citada daqui a 90 dias, Sim. daqui a 100 dias. E a pessoa saiu antes disso. Já tem decisões de tribunais superiores e recomendações nesse sentido. Se essa venda for feita, um protocolo da ação já ter ocorrido, e isso não vai sair na certidão de ônus, essa pode ser anulada. Aí olha o transtorno para a imobiliária. No mínimo, vocês trabalharam de graça. No mínimo. Né? Para não dizer outras repercussões que podem acontecer, por exemplo, para mim que comprou esse imóvel. E quero colocar a responsabilidade em alguém porque eu não quero ficar com ela. Sim, Né? Então, um desses cuidados adicionais que foge muito da prática e poucos fazem, e o que eu sei que vocês fazem por conta dessas orientações, é checar ações de execução, ações de cobrança, para não ter esse tipo de dor de cabeça. Entendeu? E tudo assim, você, né, que nós estamos aqui conversando, você colocando, a gente também percebe da importância das atualizações como corretor de imóveis. Por quê? Igual você falou, a lei muda, às vezes a pessoa ali, ela está como corretor, mas não está se adequando, não está realmente, né, entendendo não, buscando como está a cada dia melhor. O que você fala assim, a cada dia melhor não, a cada dia buscando mais conhecimento, né, aprendizado. Eu uso muito uma analogia que eu digo assim, ó, se eu colocar um jacaré e um urso para poder brigar, você aposta em quem? A resposta é depende, porque aonde a briga vai acontecer? Se a briga acontecer na água, eu aposto no jacaré. Se acontecer na terra, eu aposto no urso. Eu uso essa analogia para dizer que a grande maioria das vezes é o contexto que determina o resultado da luta. Às vezes não é nem o próprio combatente. Ou seja, eu posso ser um ótimo profissional no mercado imobiliário, mas o contexto está mudando e eu não estou acompanhando ele. Quantos corretores que vocês conhecem, quantos empresários que tiveram grandes negócios na cidade que vocês conhecem, que quebraram ou sumiram? Por quê? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, sempre deu certo para mim assim, vou continuar aplicando a mesma fórmula. E o contexto está mudando. Então, se o contexto muda, esse corretor, Fanny, que não se atenta e não se atualiza para as coisas que estão acontecendo, eu falo que é o corretor Kodak. Né, que era uma empresa que era gigantesca e quebrou porque não acompanhou as atualizações. Então, ele vai correr, no mínimo, o risco de ficar obsoleto no mercado. Quando não adicionado a isso, o risco de estar deixando de tomar alguma providência e ter uma repercussão jurídica altamente negativa e financeira para o seu negócio, entendeu? Então, a atualização é fundamental, fundamental. Sempre. Conhecimento é poder, como dizia. Conhecimento é poder. Né? Eu quero que você, assim, deixe uma frase, né, ou sei lá, falar um pouco para o mercado imobiliário, né, para as pessoas que têm seus imóveis, para as pessoas que desejam adquirir seu imóvel, né, deixar uma frase para eles, né, porque você também é um cliente, você também, né, a gente trabalha com sonhos, né, e aí eu gostaria, né, Ingrid, que você deixasse seria muito aqui, importante, né? sair um pouco desse contexto, né, que nós estamos falando aqui da área jurídica, mas a sua visão. Eu vou usar a mesma que eu utilizei da música, cada um no seu quadrado. Isso é para qualquer aspecto da vida, Fanny. Para o mercado imobiliário, para a gente, eu digo que só existe uma profissão no mundo, que é a de vendedor. Então, se um advogado ele não consegue se vender e vender os seus serviços, ele quebra. Um médico é a mesma coisa, um corretor imobiliário é a mesma coisa. Só que para a gente que está na área de venda, a gente muitas vezes está só focado em olhar para frente. Estou olhando para frente, preciso avançar, preciso crescer. Está chegando muito corretor no mercado, para você se manter no topo é ainda mais difícil. Enfim, e aí o que eu quero dizer com isso? Às vezes acontece um problema de algo, de uma transação que você fez lá atrás, aí ele aparece aqui. Aí você olha e fala,
não vou mexer nisso aqui agora não, tem que avançar, bora. Isso aqui eu mexo depois. E a gente tem a ilusão para todas as áreas da vida de que esse problema vai se resolver sozinho, que ele vai sumir. Justamente. Deus, tira isso da minha vida, né? Deus vai te dar as ferramentas para você tirar, mas você tem que ir lá, né? Isaías falava usar assim, as ferramentas, tenha força e coragem, ou seja, tenha você força e coragem. Justamente. Não vou te dar não, você tem que ter. Aí ele não olha, quando ele vai olhar, deixa eu ver como é que isso tá, como é que ele vai estar? Maior. Você não queria olhar para aquele tamanho, quando você olha agora, não, agora que eu não quero olhar mesmo, depois eu mexo. Até que isso vira um problema, um elefante na sua sala. E aí você precisa de um advogado. Isso é para tudo que é área. Divórcio acontece por conta disso. Eu estou com um problema com o marido, com a esposa. Estou sem paciência, já falei tantas vezes, não quero mexer com isso não. Desfazimento de empresas, brigas com sócios. Fulano, cara, preciso empurrar, eu preciso puxar. Não vou falar não, porque senão vai gerar desgaste. Esse desgaste vai vir. Eu digo que, inclusive, empresas que são harmônicas demais, elas são um pouco produtivas. Eu falo lá no escritório, com a equipe de 11 advogados, eu falo, gente, olha só, se tiver todo mundo aqui feliz, se abraçando, se beijando, o faturamento estiver lá embaixo, ou tiver todo mundo puto, eu quero tomar champanhe em Paris. Bravo, mas, entende? Então, o que eu quero trazer para o pessoal do mercado imobiliário é isso, é resolver os problemas. E cada um no seu quadrado. Cliente, o seu quadrado, você não entende no mercado imobiliário, você não entende todas as nuances, possibilidades e riscos que podem acontecer com você sem um corretor de imóveis. Você não tem todos os contatos para poder agilizar, inclusive, a venda do seu imóvel sem um corretor. Demorou demais para vender meu imóvel, está demorando demais para vender meu imóvel. Muitas vezes porque você mesmo não aceitou a sugestão do corretor para dizer, olha, o valor de mercado é tanto, mas na sua cabeça ele vale 50% a mais. Não vai vender. Né? Ou se ainda assim demorou, cara, o patrimônio imobilizado ele não tem muita liquidez. Precisa ter essa consciência também. Então é isso, cada um no seu quadrado e força e coragem, como dizia Deus a Isaías, para resolver as questões e os problemas. Isso aí. Tá bom? Ótimo. Nós queríamos te agradecer por estar aqui conosco, né? E é sempre bom, né, estar com você, você traz muita coisa bacana, no jeito que a gente, né, compreende, né, Ingrid? Sim. E, assim, nosso agradecimento por esse momento aqui, estar participando conosco do nosso quadro Direto ao Ponto Imobiliário. Eu que agradeço, espero ter sido claro. Eu gosto muito de falar do direito sem precisar falar nenhum artigo de lei, né? Porque aí assim fica mais compreensível para todo mundo. simples e fácil o entendimento, né? O artigo de lei eu preciso falar com o juiz, para a audiência a gente precisa falar de forma que eles compreendam. Para mim é um prazer, obrigado. Obrigada.